Mensagem do dia 13/8/2007. Um título. O Pai fala: pelas graças recebidas pelos dons que Deus me deu, pela luz que me acompanha de ser chamado um filho seu. Jesus responde: olhaste no espelho, viste o teu rosto mudado, cumpres o que eu te peço, por seres meu filho amado. Em quem venho confiando, a justiça dos homens não pode interferir, quer seja no trabalho de santidade ou na justiça divinal. Eu sou o teu Senhor, por isso te batizei, com este nome Pedro II, e nenhum pode tirar, como fiz com tantos. Cefas se chamava, dei o seu nome Pedro I. Saulo, que era seu nome, o chamei de Paulo. E assim foram muitos. E por fim, Bento, agora te chamo por Pedro II. Por quê? Porque és o último profeta. Esta assinatura coloca-te em posição direcionada por mim, que sou teu Salvador, Jesus. Em meu rebanho tinha que vir um para ajudar a guiar as minhas ovelhas. Um título que só se dá a quem eu escolho, por uma justa razão, como fiz com Pedro, no meio dos 12 apóstolos. Houve sim outros que mereciam o mesmo, mas um só foi escolhido por mim, homem simples e pescador. Nada tinha de conhecimento sobre a evangelização, mas a partir daquele momento tudo mudou em sua vida. Por me negar 3 vezes, não o abandonei. Por ele ter se arrependido quando me viu sendo condenado injustamente e depois pregado numa cruz. E esta cruz irá se mostrar a toda a humanidade luminosa no céu antes de minha vinda gloriosa, significando que, dali por diante, o diabo não mais terá outra chance. E quem não soube carregá-la não terá parte comigo, por ser o único rei, e porque meu Pai entregou tudo a mim, agora chegou a hora de restaurar tudo, e virei com meus anjos e minha Santa Mãe e meus 12 apóstolos. Jesus querido, será que meus irmãos irão se salvar? Por eu ter escolhido a ti, meu filho Pedro II, nenhum deles irá se perder, por seres meu porta-voz. Quem teve na terra um pai amoroso com a sua família e uma mãe piedosa, seus frutos serão todos meus. Obrigado, Senhor Jesus, por meus irmãos nesta hora. Também assim será com todos aqueles que vêm me obedecendo. Terão o mesmo, vida eterna. Na fisionomia tua, muitos vêm se espelhando, vendo um homem tão simples e sem julgar ninguém, esperando que só eu o faça, o único, justo, que sou o Criador de todas as coisas, e no mesmo instante, Salvador também. O nome Santíssima Trindade, como está nas Escrituras, é um mistério só meu, Jesus. Vejam nessa mensagem, então, todos que estão nos ouvindo através da internet, aqueles que estão aqui presentes, com o título, né? Um título que se dá a uma pessoa, a alguma coisa, a algum objeto, ali põe-se o valor, já pelo título que se dá, né? E Jesus fala nessa mensagem: em quem venho confiando, a justiça dos homens não pode interferir, quer seja no trabalho de santidade ou na justiça divinal. Eu sou o teu Senhor, por isso te batizei com este nome Pedro II, e nenhum pode tirar. Para todos nós que confiamos neste trabalho, nessa obra, nesse profeta que esteve junto a nós por 45 anos,
Jesus está dizendo aqui, e nenhum pode tirar. Eu te batizei com esse nome. Então, se nós acreditamos nisso, que foi Jesus que através de locução interior, né, foi que o profeta ouviu, amando João Paulo II, né, São João Paulo II que deu o nome, né, de Pedro II, amando de Jesus. Então, por que não confiar nisso? Por que não valorizar esse título? Título que, depois que recebeu esse título, foi motivo das pessoas, algumas, né, se afastarem da obra. Algumas questionarem por que esse título. Foi ele mesmo, ele está querendo se engrandecer, né? O ego dele já não é mais assim, humilde, está se elevando o tempo todo, né? Está se engrandecendo o tempo todo. Confundem obediência com qualquer outra coisa. O profeta era assim, obediente, como a gente está tentando ser hoje. Hoje no púlpito, para quem viu o texto da manhã, ele falou, para quem serve a Deus, o inimigo não dá folga, não dá um espaço sequer, ele perturba o tempo todo, né? A primeira mensagem que foi lida hoje, a segunda, né, que foi o Alex que comentou, ali Jesus diz que tem as forças, a esse profeta, né, passei, acho que é assim, né, dei as forças, ou tem o mesmo poder lá que tinha Moisés. E quando Jesus chamou Moisés, um pouquinho da história dele, ele estava lá, aceitando tudo o que o faraó fazia, né, e mandava. E quando Jesus o chamou e disse quem ele era, ele no momento também não aceitou, mas depois sim, Deus foi provando, né, e todo o poder que tinha o faraó não tinha, era minúsculo, né, perto do poder que Deus botava na mão de Moisés. E depois que Moisés subiu ao céu, ele deixou Josué encarregado de fazer o que era para ser feito. Aqui vou fazer uma pequena comparação. O profeta também deixou um Josué para ficar aqui no meio, né? De administrando. Tentando levar essa obra do jeito que o profeta levava, né? Tentando, porque é difícil a gente fazer do mesmo jeito que ele fazia. Mas para aqueles que aceitam e acreditam é fácil de ouvir e levar em frente aquilo que é falado aqui. Mas para aqueles que não aceitavam o profeta, vai aceitar um Josué hoje? Não vai aceitar, né? Tanto que a gente faz, mostra, prova, e as pessoas lutam contra. Já foi falado quantas vezes, né, que a gente faz com muita clareza tudo, está aqui tudo às claras. A gente faz em prol de vocês mesmos. Vocês bancam essa obra, vocês mantêm essa obra em pé na parte financeira, mas o trabalho é nosso aqui. E a gente faz isso com muito amor, com muito carinho para todos vocês, para quando chegarem até aqui esse santuário, encontrar esse santuário da forma que o profeta deixou. Digno de receber Jesus e receber aqueles que querem fazer uma oração, né, uma visita com dignidade. Porque o ataque do inimigo ele é o constante, é o tempo todo tentando nos enganar. Manda as pessoas para cá de várias formas, né? Até vestidos de sacerdotes, que têm o título também de sacerdote, mas não são sacerdotes verdadeiros. São traidores. É triste a gente falar isso, é triste, mas é a verdade. E é Jesus que está falando nas mensagens, né? Meus filhos prediletos estão me traindo. Então querem vir para cá, mas dentro de uma não, assim como é uma modernidade, né? Trazendo a modernidade e os vícios lá de fora. E não é. Se for para ser dessa forma, deixa de ser o santuário, deixa de ser a igreja da obediência, deixa de ser uma igreja tradicional, os costumes antigos. É para isso que esse santuário foi erguido, para a gente tentar manter da forma que era antigamente, lá dos anos 60, né? Então Jesus fala aqui, nessa mensagem, quando escolheu São Pedro, né? Outros também mereciam, mas ele escolheu um. Aqui na terra, com certeza, tem muitas pessoas que também mereciam ter sido chamadas por Jesus para esse trabalho, mas coube a um. E por que é difícil de aceitar uma vontade de Jesus? Lá com os 12 apóstolos, ele escolheu um, e os outros 11, então, era para ficar em crítica o tempo todo, e não aceitar que era São Pedro, fora o resto da humanidade toda, né, que estava ali naquela época. Então hoje a gente tem essa convicção, muitas pessoas que conheceram o Bento da Conceição, né,
Muitas pessoas que conheceram o Aristo não admitem isso, né? Que ele é o Papa dessa obra. E está lá, é a lei da igreja. Qualquer leigo pode ser um Papa. Se for aqui, na lei do homem, né? Agora a lei divina é outra. Quando ele escolheu São Pedro II, São Pedro I, não precisou de conclave. Deus instituiu: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E para Pedro II fez igual. Por que as pessoas acham que Deus tinha que pedir permissão para alguém? Ou a igreja tem que aprovar ou não aprovar? Deus é Deus. Cabe a nós aceitar isso, né? Então, para nós que aceitamos, tudo é muito fácil. Tudo se torna de uma forma muito agradável viver dessa forma que vivemos. Já se vão 50 anos dessa obra, né? As pessoas lutam, tentam nos vencer pelo cansaço, né? Tentam nos castigar, deixando a gente no esquecimento, pondo a gente lá num cantinho, no anonimato, não querem saber, ignoram a nossa conversa, as nossas palavras, né? As nossas atitudes aqui, mas não faz mal. Nós temos que ser fiel para Deus. A mensagem que foi lida também ontem no púlpito da igreja, fui eu que li e comentei, lá está bem explícito. Leiam novamente, é dia 12/2/1999. Ali Jesus está falando: é muito fácil reconhecer um enviado meu. O enviado meu não vai estar distorcendo as minhas palavras, não vai mudar o que eu já fiz. É carinhoso, é forte, é firme na fé, é pé no chão, é caridoso, é amoroso, sustenta aquilo que fala. E esse que está lá no comando é tudo o contrário, é o que Jesus está falando ali. Distorce as minhas palavras, está mudando a Bíblia. Outro dia, né, está um comentário no YouTube para vocês verem, né, pessoas que estiveram aqui. Diz: se há negligência, então rezemos por ele. Se há negligência, ele já mudou tudo, o rito da missa. Como a Aline falou agora, fazendo a reunião com pessoas que não são agradáveis a Deus. Mas vocês não podem falar isso. Não são, é bíblico, está ali. Ou então rasga a sua Bíblia. Lá na Bíblia está: o homem que se vestir de mulher, ou a mulher se vestir de homem, né, ou tal coisa parecida, lá não sei as palavras exatas, retire da minha frente, será abominável na minha frente. Então, se Jesus está falando e diz: ai daquele que tirar um tio da minha palavra, então como que ele quer mudar? Ele quer ser melhor do que Deus, porque se Deus é misericordioso, Deus é bom. Se essas pessoas se arrependerem do que estão fazendo, pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar. Mas querem viver nesse lodo, nessa lama, e querem viver achando que está certo. E querem nos empurrar goela abaixo. Nós não somos obrigados a aceitar isso, né? Como certas instituições aí na cidade, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é a lei deles. E a lei da igreja é essa. Só que esse que está no comando quer mudar essas leis. Vem mudando, e as pessoas fracas, falsas, omissas acompanham, porque é mais fácil viver. Eu não preciso estar discutindo com ninguém, eu não preciso impor a minha opinião para não levar um não para o lado da cara, porque é o que a gente leva o tempo todo. Para vocês que acompanham aqui um Santo Terço que a gente faz, né, ou esse programa, a gente está sempre aqui com um sorriso no rosto, ou vocês veem que a gente está bem, mas não sabe o que a gente enfrenta o dia a dia. É paulado o tempo todo, é o tempo todo. As pessoas tentando nos derrubar, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu essa força. Continua nos sustentando assim. E a gente vai procurando sempre nos alimentar com a oração para resistir. Porque é dentro da casa da gente, é lá fora, é uma visita que chega, é o tempo todo lutando contra. Para ver se a gente desiste, para ver se a gente volta atrás, né? Aí dizem que a gente é turrão, é teimoso, é radical. Não é, é obediência. Isso é ser obediente a Deus. Ele falou: quando eu voltar, em quem eu vou encontrar a fé? E se do jeito que está caminhando o mundo, se a gente apoiar e concordar com tudo, nós não vamos mais ter fé. A nossa fé vai embora. É tão provável que é muito fácil aceitar os erros que as pessoas fazem, né? Porque eu não sou mais fiel para Deus. Eu quero ser fiel com o meu irmão, com o meu amigo, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos. Daí eu estando bem com eles, eu estou bem com a vida.
Mas e com Deus? Né? Então nós precisamos ter essa certeza de que Jesus nos quer, de que Jesus nos ama, mas que Ele é misericórdia e justo. Ele vai cumprir com a palavra dele. Ele diz no momento final, cada cabeça uma sentença, cada um vai responder por aquilo que fez e por aquilo que deixou de fazer. Porque se você tem a sua família, seus filhos, sua esposa, ou seu marido, ou seus parentes, que estão caminhando errado, porque você não falou nada, você também é culpado. Agora, se você chama atenção, você vai lá e cobra, fala a verdade, e mesmo assim esse caminho errado, a sua parte você fez. Você mostrou a verdade, né? E que foi isso sempre que esse nosso amado profeta fez, nesses 45 anos de evangelização. Mostrar a verdade. Tem casos que vocês já têm conhecimento, né? De pessoas que alcançaram milagres grandiosos, né? Pessoas que tinham perdido a vista voltou. E naquele momento, então, era o profeta Pedro II, ou Bento da Conceição, chame como quiserem chamar, né? Era Deus no céu e ele na terra. Mas bastou essa pessoa ficar alguns meses boa, já esqueceu tudo aquilo que era passado para ela, né? Já voltou com as vestes indecentes, não procurou mais rezar, já se uniu novamente na bagunça, e daí? E quando Deus voltar, ele vai dizer, o que ela vai dizer para Deus? Ela vai ter que responder por isso, né? E assim passaram tantos por aqui. Pessoas que beijavam a mão do profeta, né? Deus no céu e o Senhor aqui na terra. O profeta partiu, esquece. E profeta que nada. Vocês são loucos, vocês são retrógrados, né? Vocês querem só viver de museu, coisa passada. Mas aí o Deus deles é qual Deus? O de ontem, o de hoje e o de sempre. É o mesmo? Então o de hoje é o de ontem. Por que mudar? Jesus pede, né? Que tenhamos soldados fiéis. Essas pessoas mornas que se falam, né? Tá em cima do muro. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou deixar, porque da hora que apertar mesmo, eu mudo. Vai dar tempo de mudar? Se o momento for agora. Quando Jesus vier, diz que é igual um relâmpago. Ele chegou. Aonde tu estiver, não vai dar tempo de buscar tua roupa, não vai dar tempo mais nada. Vai se prestar conta naquela hora ali. E aonde você estiver, né? Então essas mensagens são um bálsamo para a nossa vida, né? Você lê ela todo dia, o que puder ler, para você ver se você não vai começar a aceitar mais as coisas que Deus nos pede. Mas também se deixar Deus de lado, eu vou buscar Ele só quando eu tenho necessidade. É lá na primeira comunhão do meu filho, um batizado, um casamento. Depois, eu tenho que procurar fazer a minha vida. Feliz do homem que põe Deus em primeiro lugar, em tudo. Vai procurar Deus primeiro e Ele vai te proporcionando a sua vida. Ele sabe o que você precisa, né? É passagem bíblica também isso. Ele diz, né? Se Ele sustenta os passarinhos, se Ele sustenta os peixes no mar, Ele não vai te sustentar, que é uma criação dEle, a semelhança dEle? Ele não vai te deixar passando fome. Aí diz, mas então por que tem tantas pessoas passando fome no mundo? Eu não sei explicar, mas também não sei como é a vida de cada um, né? Cada um vai ter que responder por aquilo que fez e deixou de fazer. Se você tem saúde, você tem sua casa, tem sua família, tem condições de viver tranquilo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque você só tem tudo isso porque Ele permitiu. E não fique buscando desculpas e outras coisas erradas, né? Mas por quê? Por quê? Então por que você não faz? Né? Se vão entrar no porquê aí, né? Outra vez também a gente fala aqui na igreja, né? As pessoas que vêm ali, mas é tão simples só por causa da roupa. Jesus não vai deixar eu entrar no céu por causa da veste, uma coisa tão simples. Mas se é tão simples, por que não usa? É porque não é tão simples, né? Como foi falado pelo sacerdote que aqui estava da batina, as pessoas me questionaram depois, né? Mas só por causa da batina, uma coisa tão, parece assim, insignificante, né? Não é insignificante e não é simples. Se fosse simples, usava. É porque tem peso. Hoje, para a gente falar de Jesus, representar Jesus, né? Assumir que eu sou um cristão, porque essas raças que estão aí, apoiando essa ideologia de gênero, apoiando esse candidato aí que estava querendo entrar novamente para o poder, isso não é cristão.
vai mentir para outro. Um cristão verdadeiro, ele tem que mostrar que é cristão. Ele tem que defender a vida. Ele tem que defender a família. A família é a base de tudo. Se você não ama um familiar seu, você não pode ser uma pessoa boa, né? Se você deixa um familiar seu jogado por aí. E é o que vão fazer. Se querem impor isso aí que está lá, tentando entrar novamente, é querer jogar a família no lixo. Porque ele vem falando que ele vai fazer isso, né? Ele vem falando qual é a proposta dele, está bem clara já. Então, ser cristão verdadeiro é defender Deus. Não importa a situação e não importa onde você está. Porque também Jesus depois vai dizer, né? Tivesse vergonha de falar no meu nome, na frente do meu Pai também vou ter vergonha de dizer quem tu és. Então, nós somos taxados de tudo. As pessoas vêm nos visitar, às vezes concordam, às vezes não concordam, vão embora, às vezes concordam e voltam, mas nós mostramos o que nós somos. É isso aqui. Simples, muito simples. Tem pessoas que estão aí me acompanhando, eu não, né, acompanhando essa obra anos e anos, né? E quando a gente faz um comentário, que às vezes pega no calo da pessoa, mas eu não estou sabendo o que a pessoa é, ou está fazendo, deixando de fazer, aí já meio que deixa a gente de escanteio, né? Se vinga de alguma forma. Mas se realmente acredita na obra, acredita que Deus é Deus, e as palavras vêm, as palavras estão aqui escritas, não tem como ler uma mensagem dessa e comentar o contrário. Não tem como ler uma mensagem daquela que eu li ontem e comentar o contrário. Se tem pessoas que caminham errado, vai se consertar, dá tempo. Por isso que Deus é misericordioso. É para que você se converta, para que você perceba, às vezes, uma pessoa bem instruída na vida e um leigo, uma pessoa simples como a gente é, às vezes uma palavra Deus está usando, está tocando ali, aquela palavra para tocar em você, para você quebrar o seu topete, para você quebrar o orgulho, o seu ego, e entender, poxa, eu tinha que ouvir isso da boca de uma pessoa humilde, tinha que ouvir isso de uma pessoa leiga, né? Para quem é sacerdote, para quem é um estudioso aí. Tinha que ouvir isso de uma pessoa tão simples, como ouvia da boca do profeta, muitas pessoas falavam, né? Poxa, o que ele falou calou lá fundo. Era Deus falando por ele, né? E por que Deus não pode falar pela nossa boca também? Se a gente se propõe a fazer o trabalho dele. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui, não estou me engrandecendo não. Mas Deus pode estar usando a gente no momento para falar o que você precisa ouvir, né? Então, dá tempo de se converter. Pode ser que ainda seja amanhã, mas se for amanhã e você se converteu hoje, olha a história do bom ladrão. Ele se arrependeu no último minutinho, né? Não vá ficar esperando para esse último minuto, mas dá tempo de se converter, converta já. Pedir perdão por seus erros, pedir perdão por aquilo que já fez de errado, não é vergonha para ninguém. É um ato de bravura, é corajoso, é pessoa forte que pede perdão, que fala do seu erro. Essas pessoas que têm coragem de se acusar a si próprio, né? São pessoas corajosas. Não é um fracasso, não como muitas pessoas, agora vou ter que me rebaixar e falar que eu fiz isso. Não. Isso é bravura, isso é um orgulho que a pessoa deve ter. Eu tenho coragem de falar e assumir o meu erro. E Deus quer isso de cada um de nós. Que a gente seja sincero para Deus, né? Se você pecou, se você errou, se você vem traindo sua esposa, se a esposa vem traindo seu marido, né? Os filhos vêm traindo seus pais, peçam perdão. Volte para a direção, volte para o caminho reto. Esses caminhos que levam para um lado e para o outro, isso não vai chegar a lugar nenhum. Você nunca, como a Aline falou, você nunca vai achar felicidade dessa forma. A felicidade é Deus. Quando você acha Deus, você é feliz.